Os momentos que seguem é com a senhora, tá bom? Se abriu o microfone? Está aberto, já está liberado já. Tá ok. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, tia. Ok. Eu louvo a Deus porque Ellen White um dia escreveu esse livro, Eventos Finais. Se você já leu, ótimo. Se você está lendo, muito bem. Se você nunca leu, procure ler, porque Deus vai abençoar muito a sua vida. Eu já tinha lido esse livro algum tempo atrás, e agora, com o coronavírus, todo mundo ficou um pouco mais assim preocupado com profecias e tudo mais, e aí nós recorremos, na nossa família, nós estamos lendo. E eu fico muito feliz, o Paulo me convidou, e o Paulo falou, Dalva Amélia, eu quero que você fale esse assunto lá no meu grupo. Então, a pedido do Paulo, meu irmão, eu escolhi esse assunto a pedido dele. É um assunto muito interessante, e eu gostaria de falar para vocês que eu já mudei de ideia depois que eu estudei esse capítulo, depois que eu orei a Deus, Deus me mostrou um caminho diferente do que o caminho que eu estava pensando antes do coronavírus. Coronavírus, eu tinha um plano, e com o coronavírus, com a pandemia, com todos os problemas, eu mudei de ideia. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual a ideia que eu mudei. Antes de começar o assunto de hoje, vocês lembram que eu falei sobre aquele mercado que possivelmente os animais imundos, que as pessoas tocavam neles, animais vivos e mortos, sangue e animal vivo. Vocês estão lembrados? A semana passada eu vi uma reportagem que ficou proibido lá no mercado da China, está proibido entrar determinados animais selvagens. Veja, lembra que eu falei para vocês? Deus disse, não toquem nos animais imundos. E aí, depois que várias pesquisas que foram feitas, eles falaram lá o óbvio. O que é o óbvio? Não tocar nos animais imundos. Então, se eu tiver alguma notícia mais verdadeira, eu vou trazer para vocês, eu vou mandar pelo Júnior, pelo Paulo, para mostrar para vocês. Quando nós desobedecemos a lei de Deus, quando nós desobedecemos os planos de Deus, sempre alguma coisa vai dar errado. Então, eu louvo a Deus porque a Bíblia, em relação a esses animais imundos, a Bíblia está por cima, a Bíblia está certa, a Bíblia é verdadeira. E é um livro inspirado por Deus que nós podemos confiar. Muito bem. O assunto de hoje, que o Paulo pediu, foi a vida campestre. Quando fala em vida campestre, nós temos que lembrar que é a vida no campo, no campo. E aí eu pedi para o Júnior colocar aí os slides. Eu trouxe alguns slides para ficar mais fácil, para vocês acompanharem o raciocínio aqui da minha mensagem. Quem escreveu esse capítulo foi Ellen White. Possivelmente ela escreveu mais de 100 e poucos anos. Né? Ela morreu em 1915, então ela morreu. Então, esse livro, você pode pensar assim, mais de 100 anos atrás, Ellen White escreveu, e você vai ver como que é muito útil para a nossa vida hoje. Então, pode passar, Júnior. O ideal de Deus. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e Eva, ele criou um jardim perfeito. Nesse jardim não tinha nenhum problema, de espinhos, não tinha ervas daninhas, porque exatamente das mãos do Criador, Deus criou um lar perfeito para Adão e Eva.
eles deveriam dedicar uma parte do tempo, eles deveriam dedicar um tempo para cultivar o jardim, e a outra parte do tempo, eles deveriam receber a visita dos anjos. E os anjos traziam muitas notícias, traziam muitas instruções para Adão e Eva. E, claro, eles recebiam também a presença, a visita de Deus. Então, no Jardim do Éden, era tudo muito perfeito. Eles cultivavam o jardim, eles tinham contato com os anjos, eles tinham contato com Deus, recebiam as instruções de Deus e tudo era muito lindo. Próximo. O trabalho de Adão e Eva, porque não havia pecado, era um trabalho não cansativo, era agradável, era revigorante, e o seu lar era o seu jardim. Então, Adão e Eva plantavam, colhiam, possivelmente cuidavam das plantas. As plantas não tinham muito cuidado assim como fosse hoje, mas eles precisavam, instruídos pelos anjos, eles precisavam de cuidar daquela terra. E tudo estava muito bem, até que, infelizmente, veio o pecado. Mas eu quero dizer para vocês que o plano de Deus era que o homem tivesse contato sempre com a terra. Muito bem, esse foi o ideal divino. Quando Jesus nasceu, qual foi o ideal de Deus que Deus preparou para Jesus quando Jesus nasceu? Jesus nasceu, e a Bíblia diz, os livros também dizem, que Jesus foi habitar numa colina lá na Galileia, chamada Nazaré. Nazaré era uma cidade pequena, havia poucas pessoas ali, mas havia muito campo verde, havia muitas árvores, havia algumas montanhas também. Era uma espécie de hoje, como se fosse um lugarejo hoje. E lá, o lar era mantido pelo trabalho honesto do pai de Jesus, né? De José, e Jesus também ajudava bastante nesse trabalho. A vida era simples, havia uma luta diária com dificuldade e provações. Eles praticavam economia e trabalhavam com paciência e muita alegria no trabalho deles. Próximo. Próximo, Júnior. Além de trabalhar, Jesus tinha tempo para estudar, estudava com sua mãe pegava os rolos das Escrituras e ensinava para Jesus. Além de trabalhar, Jesus observava o nascer do pôr do sol. Ellen White diz que Jesus apreciava o nascer e o pôr do sol. Ele gostava muito da natureza. Estudava a criação e o plano da salvação. Mantinha comunhão com Deus por muitas horas em oração. Então, Jesus, lá naquele lugarejo, lá de Nazaré, em meio ao campo, em meio muito verde, muitas árvores, ele ficava ali, tinha muito tempo para ele dedicar em oração. Próximo. E aqui vem, desse capítulo, algumas recomendações que Deus faz para nós hoje. Primeiro, saiam da cidade o mais rápido possível. Jesus disse, saiam da cidade o mais rápido possível. Por quê? A cidade tem muitos problemas, a cidade, de um modo geral. E a primeira recomendação de Deus é saiam da cidade o mais rápido possível. Compre um pequeno pedaço de terra. Aqui, a instrução de Deus não é em qualquer lugar um pequeno pedaço de terra. Depois vocês vão ver que eu vou falar mais um pouco que lugar que deve ser esse pequeno lugar de terra. Tirem as famílias da cidade. Não fixem residência na cidade, não é a vontade de Deus. Mudem para o campo. Aprendam a fazer o próprio mantimento.
aprendam a fazer o próprio mantimento. E, quando falo em mantimento aqui, não é só plantar e comer. Aqui tem a ver com o pão, tem a ver com a massa, tem a ver com alguns alimentos que nós precisamos aprender a fazer, né? Além de plantar e colher, a recomendação de Deus que nós possamos aprender a fazer o nosso próprio alimento, o nosso próprio mantimento. Se você gosta de plantar, é ótimo. Se você não gosta, tem que aprender a fazer, né? Se você gosta de fazer um pão bem integral, um pão bem saudável, ótimo. Gosta de fazer pão de aipim, pão de cará, pão de coisas de abóbora, de beterraba, tudo isso é muito bom. Então, Deus está pedindo aqui para que nós possamos aprender a fazer o nosso próprio alimento. As outras recomendações. Como guardadores dos mandamentos de Deus, deixe as cidades. Se necessário, faça como Enoque. Enoque trabalhava numa cidade, porém, ele morava numa cidadezinha bem menor do que ele trabalhava. Não centralize a sua obra na cidade. Adquiram lugares humildes e não dispendiosos. Vou falar um pouquinho para vocês, depois eu volto lá no slide. Quando Deus disse isso, vou dar um exemplo para vocês. Aí, na Bahia, ou em São Paulo, em algum lugar, Caldas Novas, onde mora o Júnior, em algum lugar, dependendo do terreno, é muito caro. Mas se você procurar, você vai ver um lugar que o metro quadrado é muito menor. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Se eu for comprar mais ou menos uma fazenda, um sítiozinho, bem perto de Campinas, o metro quadrado ali é muito caro. Mas se eu for comprar, por exemplo, mais para o interior de São Paulo, o metro quadrado vai ser muito menor. Por isso que Ellen White diz, procure um lugar que não seja muito caro para você poder comprar o slide. Cadê o slide, Júnior? Para você poder comprar um terrenozinho para você fazer a sua casa, ou, de repente, se tiver a casa, melhor ainda. Então, lugares humildes, não escolha aquele lugar mais caro. Próximo, Júnior. Próximo. Advertência. Morar em cidades grandes existe, como diz Apocalipse, violência. E existe uma profecia que vai acontecer. Só sabe qual é a profecia? Quando chegar bem perto lá do fim do mundo, entre aspas, né? Bem dos eventos finais, haverão corpos nas praças das cidades, tamanha violência que vai acontecer. E haverá também cidades devastadas. Ellen White diz que, quando você for comprar o seu lugar para você morar, procure lugares longe das praias. Não compre um terreno muito pertinho da praia, porque as cidades serão devastadas. Barcos, pilotos e marinheiros terão muitas dificuldades. Próximo. Eu coloquei aí para vocês olharem, eu coloquei a figura aí do Rio de Janeiro, cidade grande, a segunda cidade maior do Brasil. Tem também outra cidade que eu coloquei aí. Tia, a senhora apertou algum botão aí e desativou seu áudio.
Pode ativar, pode apertar o botãozinho e ativar. Ativar. Melhorou? Pronto. Agora sim. Então tá bom. Deu um A gente ditado, ouviu hein? a senhora, tá? A gente ouviu a senhora até o slide do Rio de Janeiro, tá bom? Vou voltar lá. Tudo bem, então vai. Coloquei alguns slides aí para vocês. Tem o Rio de Janeiro e tem esse outro slide aí, que são cidades grandes, como Londres, Paris. Tem outras cidades grandes aí. Ellen White diz: fujam das cidades. Fujam das cidades, porque se você escolher morar numa cidade menor, você vai estar muito melhor com você e a sua família. E ela coloca algumas desvantagens das cidades. Por exemplo, o ar poluído, a água e alimentos impuros, as casas. As casas são muito mais insalubres nas cidades, perigo para a saúde, as grandes cidades têm, facilita contato com muitas doenças, dificuldade de realização de atividades físicas. Então, se você pensar nas cidades, existe o ar poluído, existe poluição, existe a água que não é tão boa, as casas, às vezes, muito pequenas, muitos perigos para a saúde, muitas doenças. Na cidade, facilita contato com muitos problemas, não só de saúde, mas, inclusive, de alguns problemas sociais, né? E outras desvantagens da cidade. Filhos podem ficar na rua, más companhias e maus hábitos. Muitas tentações podem atrair os filhos na cidade grande. Mais difícil para edificar o caráter dos filhos nas cidades. Ellen White diz que é 10 vezes mais difícil criar uma criança ou um jovem nos caminhos de Deus nas cidades. Ela escreve no livro 10 vezes mais difícil. E a conclusão, confusão que tem, a conclusão que a Ellen White chega é que há muitos problemas, muita confusão, uniões trabalhistas, sindicatos, greves, muita correria e problemas também de trânsito. Aí vem a poluição também dos carros, tempo e poluição de carros. Tudo isso são desvantagens das cidades. Próximo. Coloquei mais uma figura aí de cidades grandes, talvez outras não tão grandes, mas essas cidades que Ellen White diz para nós sairmos dela. Pode passar? Agora vamos ver as vantagens do campo. Nós falamos várias desvantagens das cidades, agora vamos ver as vantagens do campo. Como se fala campo aqui, não quer dizer aquele lugar que não tem energia elétrica, que não tem água, que não tem esgoto. Não, nós estamos falando de cidades pequenas. Quanto assim, cidades pequenas, mas cidades que têm uma infraestrutura, tem pelo menos um hospital para pequenos socorros, né? Cidades pequenas, e depois nós vamos ver da onde que nós vamos além das cidades pequenas. Facilidade de contemplar a natureza. Veja, quem mora no campo, quem mora em cidade pequena, como é muito mais fácil ter o ar fresco, o ar puro, a água mais pura, facilidade de lidar com as plantas e com as hortas. Você já fez alguma horta na sua vida? Não? É muito bom. Eu tenho certeza que a Edna poderia dar uma aula para nós aí, né, a mãe do Júnior? Aprender a fazer uma horta, facilidade de produzir o próprio mantimento, facilidade de praticar exercício. Então, se nós estivermos no campo, quanta facilidade em relação à natureza, o ar, a água, lidar com plantas, o nosso próprio alimento. E eu coloquei ali para vocês olharem algumas paisagens. Olha que lindo, quando a gente vê essa água, pode ser um lago, pode ser um rio, o verde, as plantas, o ar puro. Dá uma olhadinha aí. Coloquei até um cavalo aí, né, no campo,
Quem sabe dá para andar a cavalo no campo, um lugar mais gostoso, mais retirado. Quem sabe uma cidadezinha bem pequena, e na cidade pequena, o campo. Olha que delícia! As árvores, as plantas, a água. Tem mais vantagens do campo. Ellen White continua falando do campo. Facilidade de estar sozinho com Deus. Como no campo é muito mais tranquilo, nós, filhos de Deus, nós cristãos, podemos ter mais condições de ficar sozinho, porque estaremos com menos tarefa para fazer, maior facilidade para educar os filhos, maior facilidade para ensinar as verdades bíblicas para os filhos no campo, facilidade de contemplar as obras do Criador, e é uma vida mais simples, com menos luxo, com menos, quem sabe, menos consumismo. Tudo isso vai reduzindo o estresse. Próximo. Maior facilidade para praticar o exercício. Já falei isso, pode passar, Júnior. Está repetido. Agora, eu gostaria de falar bem rapidinho alguns relatos que Ellen White coloca no livro de algumas instituições e escolas que ela estava viva, ela participou de algumas comissões, e nessas comissões eles estavam procurando lugares afastados das cidades para construir escola, sanatório e editora. Vamos ver o que nós podemos aprender desses relatos. Por exemplo, lá em Alabama, eles conseguiram, depois que oraram a Deus, conseguiram construir um colégio numa fazenda, havia boa localidade, havia grandes viveiros e os alunos podiam trabalhar ali. Veja, quando nós fomos escolher o lugar para nós morarmos no campo, essa é uma das qualidades. Terra boa, fazenda boa e boa localidade. Vamos ver outro lugar que ela mostra para nós aprendermos. Júnior, pode passar? Lá em Michigan, longe da cidade, terra fértil. Essa terra eles plantavam, eles cultivavam e os alunos podiam estudar ali. Tinha espaço para a construção de casas sem grandes problemas de espaço. Então, longe da cidade, terra fértil, terra que podia cultivar o solo e terra que podia construir casas. Outras instituições lá em Massachusetts, um sanatório afastado da cidade, e em Tennessee também era uma escola construída numa fazenda. O tamanho dessa fazenda, 200 campos de futebol. Olha o terreno enorme que eles conseguiram comprar para poder construir uma escola. Lá em Tacoma, lá em Washington, o colégio e sanatório tinha uma atmosfera maravilhosa, água pura, pequena corrente de água, havia uma oficina gráfica, fácil acesso ao correio e havia boa casa de culto. Aqui o que chama atenção é água pura, corrente de água, e lá para construir esse sanatório. Pode passar? Lá em Califórnia, havia a localidade rural, eles estavam querendo construir uma editora, o terreno era muito bom para poder construir casas, belos pomares, o clima agradável, havia luz elétrica e também carros de transporte de malas do correio, porque, claro que eles iriam construir uma editora, a editora precisava ficar perto do correio. Na Califórnia, chalés para os estudantes, 13 quilômetros da cidadezinha, e as oficinas eram muito boas com madeira e a água era muito boa. Pode passar? Loma Linda, o sanatório que era para preparar médicos missionários. Era um vale paraíso, um lugar muito agradável, tinha muitas frutas, muito pasto e grandes edifícios ali, mas não grande de muitos andares. Havia alguns edifícios para poder abrigar os professores
e os futuros médicos missionários. Próximo. Lá vamos ver quais são as condições, depois que a gente viu todas essas escolhas lá que Ellen White fez com o seu grupo, vamos ver agora quantas condições favoráveis que nós devemos ter para comprar ou para mudar para o campo. Longe das cidades, é o primeiro requisito, ter boa localização, lugares humildes. Por que lugares humildes? Porque lugares humildes vai ser muito mais em conta para a pessoa comprar e pagar o terreno. Casa simples, água boa, terra fértil, clima ameno. Veja, tudo isso são condições. Eu coloquei mais alguns lugares aí para você dar uma olhada. Que delícia, né? Olha, aquela casinha lá, uma casa maior, uma casa menor, bastante verde. De repente, eu estou imaginando que ali mais para frente vai ter um rio ou um lago. Olha que casinha mais linda, né? Dá para a gente pensar, sonhar numa casa gostosa dessa, com bastante conforto, porém simples, nada de luxo. Próxima figura. Oh, outra casinha talvez um pouco mais simples. E aí, acho que é a última casinha. Antes do meu abraço, eu queria agora fazer uma síntese com vocês. Nesse livro aqui, Eventos Finais, está dizendo que quando for decretado o decreto dominical, quando sair o decreto dominical, é o último aviso de Deus para sairmos das cidades grandes. Vou repetir. Nesse livro aqui, Eventos Finais, Ellen White diz assim: quando chegar a hora do decreto dominical, é o último aviso para sairmos das grandes cidades. Isso quer dizer que hoje, amanhã, este ano, 2020, mesmo com a pandemia, não tem problema nenhum, nós pesquisarmos, conversarmos com a nossa família. Olha, onde nós moramos? Eu, por exemplo, moro em São Paulo, a maior cidade do Brasil. Eu moro bem na capital, aqui num lugar bem complicado, muitos problemas e tudo. Eu moro aqui, tenho 3 filhos que moram aqui, amo meus filhos, amo meus netos. Se não fosse a minha família, jamais estaria aqui. A cidade, eu não gosto da cidade de São Paulo, muito grande, tudo é longe, muita poluição, muitos problemas, tem muito problema de greve e tal. Mas eu estou aqui, nesse momento eu estou aqui. Então, a mensagem de Deus é assim: 2020, mesmo nas nossas casas, é tempo de conversar com a nossa família, é tempo de nós planejarmos aonde nós vamos mudar. Se você mora numa cidadezinha pequena, ótimo. Se você mora numa cidade grande, nesse momento, é o momento de fazer um plano com a sua família. Onde nós vamos morar? Deus está mandando nós morarmos no campo, num lugar simples, uma cidadezinha pequena, bem lá, bem calmo nesse lugar. E aí, veja, quando chegar o decreto dominical, não vai dar tempo a gente escolher com calma que lugar nós queremos mudar, para que lugar nós queremos mudar, o que nós vamos fazer? Nós vamos no interior da Bahia, interior de Goiânia, lá de Goiás, aonde nós vamos morar? Que lugar nós vamos morar? Eu não gosto muito do frio, então vamos escolher um lugar que não seja muito frio. Eu não gosto muito do calor, então vamos escolher um lugar mais ameno. Então, na realidade, Deus está mostrando para nós que hoje é o momento de nós conversarmos com a família, é o momento de nós planejarmos, momento de escolher com calma um lugar que não seja muito caro, para que, quando chegar o momento mais difícil, que nós tivermos, sim, que deixar as grandes cidades,
não haverá mais tempo. Como que você vai escolher rapidinho onde eu vou morar? Onde? Eu vou morar com meus filhos e meu vizinho? Quem vai ser meu vizinho e tudo? Então, hoje, eu faço um apelo para vocês. Eu falei para vocês no início que eu mudei de ideia. Eu moro num apartamento muito pequenininho, tem 2 quartos, só que eu tenho 3 netos. Quando eles vêm aqui, quando a minha família reúne, não dá, é muito pequeno o apartamento. E eu gosto de fazer comida, gosto que todo mundo come na minha casa, e tem os 3 netos, é muito pequenininho. Então, qual era o meu plano antes da pandemia? Vou vender uma casa que eu tenho em Hortolândia e vou comprar um apartamento grande, não um apartamento chique, mas que pelo menos tenha mais um quarto, onde eu posso guardar os brinquedos das crianças. Quando os meus netos vierem na minha casa, é um quarto para eles brincarem. Estão entendendo? Então, o meu plano era: vou vender uma casa que eu tenho lá perto do Iasco, em Hortolândia, vou vender aquela casa, vou comprar aqui em São Paulo um apartamento maior e tudo bem. Mudei de ideia. Não vou comprar outro apartamento de jeito nenhum. Vou ficar aqui nesse apartamento apertadinho e com a minha família nós vamos sentar, vamos conversar, vamos escolher um lugar para que o mais rápido possível possamos sair das grandes cidades. Essa é a recomendação de Deus. Se nós fizermos isso com calma, nós teremos plano, ver aonde nós queremos mudar. Lembra as condições que ali diz. Um lugar que tem um terreno fértil, que tem uma água boa, que tenha bastante condições para poder você plantar, para construir uma casa. Se não tiver uma casa, de repente, ao invés de construir, você reforma aquela casa. E eu estou dizendo aqui um pé no chão. Nem todo mundo vai poder comprar um terreno. Nem todo mundo vai poder construir uma casa. O dinheiro é curto. Aqueles que puderem, Ellen White diz, deve ajudar o outro. De repente, 3, 4 famílias se reúnem para comprar o terreno e as pessoas que têm menos dinheiro ajudam na construção, ajudam para fazer um bolão de alguma coisa. Ellen White diz, nem todos terão dinheiro ou condições para sair das grandes cidades. Veja, se eu vendesse meu apartamento aqui hoje, esse pequenininho, e se eu for comprar uma cidade, comprar um apartamento numa cidade pequena ou uma casa simples numa cidade menor, vai sobrar dinheiro para mim, porque aqui é muito caro. Vocês estão entendendo? Então, se eu vender esse meu apartamento, que é aqui, pequenininho, e eu quero morar no interior, lá em Amparo, uma cidadezinha que eu gosto, que é bem pequenininha, eu consegui fazer um curso nessa cidade. E se eu for comprar uma casa ali, é bem mais barato do que o meu apartamento hoje aqui. Está entendendo? Então, se nós escolhemos um lugar simples, que já tenha construído uma casa ou não, tudo isto é para nós fazermos agora. Mesmo em casa, na pandemia, dá para a gente conversar, olhar na internet. Puxa, se eu tivesse um dinheirinho, onde que eu compraria um terreno para fazer? Quem sabe? Quem serão os meus vizinhos? Ellen White diz que não deve ter grupos muito grandes, deve ser grupos pequenos. Então, você não pode imaginar, bom, eu vou para um lugar onde toda a minha família... Não, não é o plano de Deus. Ellen White diz que deve ser vários grupos, e os grupos não devem ser muito grandes, para não dificultar os problemas que vão surgir daqui para frente. Então, fico aí, eu falo para vocês aí com todo carinho o meu apelo para que quem mora, eu não conheço vocês, não sei onde vocês moram, estou falando da minha realidade, que eu moro numa cidade muito complicada, São Paulo, capital. E não sei os outros onde vocês moram, mas essa é a mensagem de Deus para essa noite. Nossa vida na cidade grande tem que ter um momento de acabar. Pode ser daqui 1 ano, 2 anos. E se você perguntar para mim, Dalva, vai demorar o decreto dominical? Eu não estou autorizada de marcar nenhuma data para você, mas eu posso dar a minha opinião, sem marcar data. Eu digo para vocês que, depois do coronavírus,
todo o processo de falar de domingo lá na Itália, lá com o Papa, nos Estados Unidos, os assessores do presidente dos Estados Unidos, os assessores do Papa, inclusive no Brasil, algumas cidades do Brasil. Hoje, o que é verdade? É que o assunto da guarda do domingo, para proteger a família, que não tem muito tempo de se encontrar, para proteger o planeta está muito complicado, então nós vamos conversar para colocar um dia da semana para poder ajudar a conservar o terreno, conservar o planeta, entende? Que mais que estão estudando? Estão estudando um jeito para poder ter um dia para que não haja tanta poluição, porque foi comprovado que na pandemia diminuiu o número de carros, diminuiu. Então, vamos escolher um dia para todos adorarem, não adorarem, né? Guardarem. Então, o que é verdade hoje, eu não sou teóloga, eu sou apenas estudante da Bíblia. O que é verdade hoje, o Júnior também pode confirmar, é que o assunto de domingo, de preservar a saúde, preservar o planeta, está muito discutido hoje em vários lugares, principalmente lá com o Papa, Estados Unidos, alguns países da Europa, inclusive no Brasil. Então, hoje, Deus dá oportunidade para você e para mim, para a gente pensar. Se vocês quiserem depois ler, podem ler o capítulo da vida campestre aqui do livro. Vocês vão perceber o carinho de Deus dizendo, olha, enquanto há tempo, faça o seu planejamento, converse com a sua família e saia da cidade, corra da cidade. A cidade não é um lugar para que, desse momento agora que nós estamos vivendo, não é um bom lugar para nós morarmos. Este é o assunto que eu quero deixar para vocês. Não é de alarmista, de jeito nenhum, é só de conscientização, que Ellen White escreveu isso há mais de 100 anos, e hoje tão oportuno para nós. Vai ser fácil? Não. Veja, vamos imaginar que você tem a sua casinha aí, no seu lugar, está tudo arrumadinho, está tudo certinho. Aqui no meu caso está tudo arrumadinho, eu frequento a igreja do NASP, eu toco na banda, toco na orquestra, e gosto de ficar aqui perto dos meus netos, meus filhos. Quando eu penso só em mudar esse esquema, já me dá uma tristeza, né? Largar isso aqui, aonde que eu vou? Será que eu vou lá para o Espírito Santo para ficar com a minha mãe, com meus irmãos lá? Quem sabe o Paulo também vai para o Espírito Santo? Ou não? Ou os Paulo vem para São Paulo? Ou vamos... Não sei. Nesse momento, eu peço a Deus que nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Mas uma coisa eu garanto para vocês: se você não fizer nada hoje, se você não planejar nada hoje, nem amanhã, nem o ano que vem, quando chegar o decreto dominical, não tem escolha, você vai ter que sair da grande cidade. E depois, quando nós estivermos nessas cidades menores, ou no próprio campo, ou lugar mais ainda retirado do campo, Ellen White diz, haverá um momento que vamos largar tudo e vamos correr para as montanhas. Aí já está pertinho da volta de Jesus, né? Não é. Esse momento agora é de nós planejarmos de sair das grandes cidades. Tá? Eu fico arrepiada quando eu penso quando eu vou na Avenida Paulista. Vocês conhecem São Paulo? O Júnior conhece, né? O Paulo também. Você também conhece, alguns conhecem. Quando eu olho assim para cima, aqueles prédios enormes, 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 né? Ellen White diz: tudo isso vai virar pó. Acredite, um dia aqueles. Mas a engenharia foi maravilhosa. A engenharia contra terremoto, não interessa. Lá no Japão, eles constroem todos aqueles prédios à prova de terremoto, à prova de furacão. Não, não interessa. Esses prédios, um dia, vai virar pó. Então, enquanto há tempo, é tempo de nós buscarmos a Deus sabedoria, buscarmos discernimento
E eu oro a Deus, fica aqui meu abraço, a minha oração, para que vocês possam tomar as decisões corretas. Eu já tomei a minha decisão, não vou comprar apartamento. O que eu vou fazer, eu não sei, Deus vai me orientar. Os meus filhos vamos sentar para estudar. Mas uma coisa eu garanto para vocês, não vou comprar apartamento aqui mais não. Deus vai orientar e não vamos fazer outras coisas. Ok? Se tiver alguma pergunta, Júnior, vê se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a vida no campo, sobre a retirada das cidades? Não? Não, tia. Todo mundo entendeu direitinho? Parece aquele homem lá está querendo. Olha lá, eu levantei uma mão. Tem uma mão lá. Não, eles estão dizendo que entenderam. Ah, então bom. Então tá. Então, se vocês entenderam direitinho, a mensagem é muito simples, mas é muito poderosa e muito importante. Lá no capítulo, tem um capítulo que fala só sobre cidade. Sabe quem construiu a primeira cidade, que não era plano de Deus? Caim. Ai, Caim. Caim foi o primeiro construtor de cidades. Deus não queria, de jeito nenhum, que Caim construísse a cidade, mas ele era desobediente, ele não fez a vontade de Deus e ele pagou muito caro, né? Porque ele não obedeceu os ensinamentos de Deus. Podemos orar, Júnior? Nós só vamos cantar uma música, tia, e após a música a gente retorna para a senhora fazer a oração final, tá bom? Combinado. Fonte
Ok? Ô, Júnior, eu queria falar um pouquinho antes da oração. Pode ser? Pois não, tia, pode ficar à vontade. 2 minutinhos. Gostaria de falar, eu não que esqueci, eu deixei para falar por último, fiquei empolgada. Se você perguntar para mim assim, nem todos podem sair das cidades, verdade. Como que eu vou saber se eu devo sair da cidade ou não? Isto é muito pessoal. Então, Ellen White diz o seguinte: muitos ficarão nas cidades por mais tempo ainda. Muitos estarão trabalhando, levando o evangelho nas cidades, e naquele momento não é para sair. Agora, muitos poderão sair das cidades e lá naquele campo, lá naquela cidadezinha pequenininha, podem também pregar o evangelho ali, aonde escolher morar. Entenderam? Eu fico pensando assim, Ellen White diz que hospitais adventistas, muitos obreiros bíblicos demorarão mais para sair das cidades. Isso é verdade. Mas, de repente, você e eu são pessoas que já estão disponíveis daqui 2, 3 anos, sei lá, não sei quanto tempo, eu não estou falando de tempo, determinado tempo mais para frente, poderemos sair. Então, só queria deixar bem claro, nem todos poderão sair das cidades, porque Deus tem um plano que a pessoa faça um plano missionário naquela cidade. Muitos já podem planejando para que no momento certo já tenha o lugar. Então, como que eu vou saber? Peça orientação a Deus. Ore com a sua família e veja o que Deus vai orientar para vocês. É o momento de planejar, é o momento de escolher. Mas vamos ficar na cidade mais um tempo? Vamos sair? Podemos fazer trabalho missionário lá. Podemos fazer trabalho missionário em qualquer lugar que nós estivermos, tá bom? Então, só queria deixar bem claro. Quem vai orientar a mim e a você? Deus. Deus vai dizer, saia, faça o seu trabalho lá, saia. Ou fique um pouco mais, termina seu projeto aqui. Fica mais um pouco aqui. Tá bom? E com isso, eu queria só fazer esse comentário e nós vamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos. Te agradecemos pela Bíblia e pelo Espírito de profecia que nos dão tanta orientação para nós. Nós agradecemos porque o Senhor um dia inspirou Ellen White para escrever esse capítulo da vida campestre, uma vida simples, uma vida no campo, uma vida perto dos animais, perto da água boa, perto do lugar para cultivar alimentos, um lugar onde a vida vai ser menos estresse. E o Senhor orientou para que nós tivéssemos agora um plano, para que pudéssemos escolher com calma que lugar que nós vamos ficar e não deixar para a última hora, Senhor, porque nós sabemos da orientação que o Senhor nos deu, que quando chegar o decreto dominical é o último aviso para sairmos e deixarmos as grandes cidades. Quando chegar esse momento, nós queremos já ter o nosso plano, já ter, quem sabe, um lugarzinho já comprado, um lugarzinho já plantado algumas coisas, alguns alimentos. Queira, Senhor, abençoar individualmente a cada um de nós. Queira abençoar também cada família, para que, em nome do Senhor Jesus, possa pedir segurança, possa pedir orientação em relação a esse assunto. Nós pedimos que o Senhor esteja com cada um de nós, abençoe os pedidos que foram feitos, escritos aí nesse lugar, os pedidos que estão lá no nosso coração, e ajuda-nos para que possamos cada dia mais entregar o nosso coração a Ti. Nós queremos cada dia que o Senhor seja, Jesus Cristo, seja o nosso Salvador, o nosso mantenedor. Continue conosco o restante dessa noite. Fica conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, tia Dalva.